Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 30 de julho, terça-feira da 17ª semana do tempo comum. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe rica e abundantemente. Evangelho do dia, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. É uma delícia estar com você, ministrando a palavra do Senhor. Sou o pastor Écio Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, seja um evangelizador. Desejando, seja membro do nosso canal, nos ajude a fazer missões. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão sagrado na Tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos pelo Teu cuidado e pela Tua misericórdia. Continue conosco, Pai, nos dando a paz, nos fortalecendo, nos dando, ó Deus, uma terça-feira cheia do Teu Espírito Santo. Guarda a nossa vida e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que alegria estar com você essa manhã. Vamos ao nosso Evangelho do dia, liturgia da palavra. O Evangelho de hoje é a explicação que o Senhor Jesus dá da parábola do joio e do trigo que nós vimos no sábado. Sábado nós vimos a parábola do joio e do trigo e hoje o Senhor Jesus está dando a explicação. Por isso que é importante você assistir todos os vídeos, porque ele segue a sequência do Evangelho. Aí você perde um, é importante assistir todos os vídeos. Quem não assistiu o Evangelho de sábado, vai lá, dia 27 de julho, amém? Hoje é terça-feira, dia 30 de julho. E o Evangelho de hoje é Mateus 13, 36 ao 43, amém? Mateus 13, 36 ao 43. Diz assim: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos. Fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Terça-feira da 17ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 30 de julho. Marisa ainda está comemorando aniversário, né, Marisa? Vai comemorar até o dia 31. Marisa completou 55 anos no dia 14, mas continua comemorando o aniversário. É isso mesmo. Então a gente tem que trazer um bolo, hein? Bolo e presente para Marisa. Queridos, essa é uma parábola sobre o fim dos tempos. Você percebe que na explicação de Jesus, a parábola não tem a ver com o relacionamento do joio com o trigo, né? Que a gente destaca também. Mas o Senhor dá ênfase no fim dos tempos. Não é? O centro da parábola do joio e do trigo é a colheita. Tá vendo? É a colheita. Esse é o centro. A colheita é o centro dessa parábola. Tá vendo, queridos? E eu quero então destacar, não é,
3 partes dessa parábola com relação à colheita, tá? Primeiro, eu quero que você veja o trabalho dos anjos. No 41 diz assim, né? Olha o trabalho dos anjos. Depois que Jesus explica direitinho que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que o campo é o mundo, que a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. Mas aí vem a colheita. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Olha o trabalho dos anjos como ceifeiros. No versículo 41 agora. Tá vendo? O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. É interessante no versículo 40, quando diz, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Essa palavra fim dos tempos aqui no grego, que aparece 6 vezes no Novo Testamento, e Mateus usa muito, 5 vezes em Mateus, significa conclusão. A conclusão. O fim dos tempos é a conclusão. Então você vê que os anjos são os ceifeiros. Os ceifeiros são os anjos, versículo 39. Olha o 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos. Então, primeiro você vê o trabalho dos anjos, né? Os anjos do Senhor, eles trabalham com aqueles que irão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos servem aos que vão herdar a salvação. Então você não precisa ver anjo, você não precisa sentir anjo. Você tem anjos de Deus aí na sua casa. Você não vê, mas eles estão aí. Está na sua direita, à sua esquerda. Anjos estão andando dentro da sua casa. Anjos de Deus. E no final do tempo da colheita, os ceifeiros também serão os anjos. Deus determinará que um certo grupo de anjos pegue o joio, pegue o trigo, ou o joio, né? Pegue os filhos do maligno e lance no fogo. Então você vê o trabalho ministerial dos anjos. Hoje eles estão conosco, nos guardando, nos vigiando, nos ajudando. Só a eternidade vai revelar quantos livramentos você teve de Deus. Tá vendo? Só a eternidade vai revelar quantos livramentos você teve. Preste atenção nisso. Tá vendo? Mas lá na eternidade, no dia da colheita, quem vai colher, quem vai ceifar o joio, os filhos do maligno, são os anjos de Deus. Então o Senhor preparou, talvez não são os mesmos anjos que estão com a gente hoje, serão outros anjos, né? Já preparados para isso. Os anjos do juízo. No Apocalipse aparece muito esses anjos, né, Maria? São terríveis, né? E eles irão vir da parte de Deus para levar, né? Para colher o joio, os filhos do maligno. Então nessa colheita do final dos tempos, é importante destacar o trabalho dos anjos. Segundo, o destino dos maus. Quem é o joio? O Senhor fala assim no versículo 41. Olha só. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedras de tropeço e os que praticam o mal. Pedra de tropeço, a palavra que aparece 15 vezes no Novo Testamento, 5 vezes aqui em Mateus, tá vendo? Aquela pedra que a pessoa tropeça e os que praticam o mal. O que vai acontecer com eles? Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tá vendo? Então, qual é o destino dos maus? Do joio, daquele que pratica o mal, daquele que é pé de tropeço?
fornalha acesa, choro e ranger de dente. Existe uma teologia adâmica, satânica, diabólica, infernal, que diz que no final todos serão salvos, né? Todos serão salvos. Mas na realidade, queridos, eu estava vendo não sei se foi o Orígenes ou os discípulos de Orígenes pregaram isso também, provavelmente os discípulos de Orígenes, né? Existe também uma linha da teologia russa que crê que até Satanás vai se arrepender e vai ser salvo. Não é? Mas o Evangelho não apresenta isso. A gente prefere ficar com o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus fala que o joio, os maus, terá esse destino, olha, fornalha acesa, choro e ranger de dente, né? Por isso que nós precisamos suportar o joio olhando para o dia da colheita, né? Nós temos que suportar o joio olhando para o dia da colheita, porque no dia da colheita o joio vai ser lançado numa fornalha acesa. E é interessante quando Jesus ele dá duas designações para o joio. O joio é pedra de tropeço e os joios são os que praticam o mal. O que é pedra de tropeço, amado? Aquela pessoa usada pelo inimigo para você tropeçar, para você não se dar bem, aquela pessoa que está sempre querendo o teu mal, aquela pessoa que quer tirar você da igreja, aquela pessoa que quando você entrega o dízimo critica você, aquela pessoa que quando você vai dar uma oferta para uma obra de Deus, né, a pessoa critica você. Semana agora, nessa semana, sexta-feira agora, dia 2, nós vamos fazer um grande projeto gestante na igreja, né? E eu agradeço a Deus pelas pessoas que ofertaram. Mas aqueles que são pé de tropeço, começam a falar contra você. Começa a falar contra o seu ministério, contra a sua vida espiritual, né? Ou uma pessoa aceita Jesus e falou, não seja crente não. Quando eu aceitei Jesus, eu lembro até hoje, eu estava com uma camisa azul, eu amava usar camisa azul, Marisa. Pois eu não ligo muito não, mas eu gostava muito. Estava com uma camisa bonita, né? E o rapaz chegou, falou, Edson, você está tão bonito, rapaz. Cara bacana, mas vou te dar um conselho. Ele era filho adotivo, ou foi criado pelos tios que eram evangélicos, batistas, né? E ele falou assim para mim, vou te dar um conselho. Não seja muito crente, não. Não seja muito crente, não. Não é? Depois de muitos anos, depois de uns 15, 16 anos, eu encontrei com esse rapaz de novo. Eu estava indo para Rondônia. E ele perguntou assim, como é que você está? Você está tão bem? Eu falei, eu estou indo para Rondônia, sou agora pastor, missionário, vou lá fazer missões. E ele disse assim para mim, eu falei, e você, como é que está o seu casamento? Ele falou assim, pastor, eu estou separado, desempregado, doente, deprimido, minha vida está arrasada. Falei do amor de Cristo para ele, falei da necessidade dele ir para a igreja. Então você observe, irmão, irmã, essa palavra, não é? Nós precisamos saber que o joio tem um destino. Então aqueles que são pedras de tropeço, aqueles que praticam mal, eles irão para a fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dente. Não é? Esse, então, é o destino dos maus. Me perdoe, irmãos. Estou me recuperando de um resfriado. Não é? E, por último, o destino dos justos. O destino dos justos. O versículo 43. Olha que coisa fantástica. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está vendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão
no reino de seu Pai. Qual o destino do justo? Resplandecer, não é? Em Romanos capítulo 5, 1, diz que fomos justificados mediante a fé. Então você que serve o Senhor, a Bíblia chama você de justo. Aquele que não é pedra de tropeço, aquele que não pratica o mal, a Bíblia chama de justo. E o destino de Deus para a tua vida é você resplandecer no reino do Pai. Então nós vimos nesse evangelho, não é? O trabalho dos anjos, que será recolher o joio e jogar na fornalha. Nós vimos nesse evangelho o destino do joio, que é ser queimado. E nós vemos nesse evangelho o destino do trigo, que é resplandecer. Está cheio de luz lá na casa do Pai. Por isso, querido, não desista da sua fé. Não saia da igreja. Não abandone a Eucaristia, a Santa Ceia. Não pare de ler a Bíblia Sagrada. Não pare de ser fiel nos seus dízimos e ofertas. Permaneça firme, permaneça crente, permaneça como luz. Você é trigo e como luz você vai resplandecer na eternidade. Seja hoje trigo olhando para a colheita. Virá o dia de uma grande colheita. Então seja hoje o trigo olhando para a colheita. Querido, suporte o joio olhando para a colheita. Ah, pastor, quanta maldade no mundo. Isso vai passar. Isso vai acabar. Quantas pessoas ruins. Isso tudo vai passar. Suporte o joio olhando para a colheita. Viva em celebração olhando para a colheita. Glória a Deus. Vale a pena permanecer com Jesus. Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena ser trigo. E Jesus diz que o trigo foi aquele semeado por Deus. Ou seja, você é trigo porque Deus te semeou o trigo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A tua vida mudou. Você creu, não é? Quando você aceitou Jesus, você foi justificado. Ou seja, a culpa do pecado saiu da sua vida. Agora você é santificado. Ou seja, o poder e a depravação do pecado não tem mais domínio sobre você. Então continue assim, sendo justo, sendo fiel, sendo santo, porque vale a pena. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho santo, especial, que o Senhor fala aos nossos corações. Pedimos a tua bênção, a tua graça, nesta manhã. E que esse dia de terça-feira, dia tão lindo, dia 30, seja totalmente dirigido pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero abençoar agora a tua família, abençoar os enfermos, abençoar a sua vida financeira. E quero interceder pela Igreja de Cristo e pelo mundo que sofre. Pai amado, Santo Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo esta família, esses nomes que estão sendo escritos aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo também, Senhor. Ah, meu Deus, os enfermos. Ah, nós temos orado pela Ana Maria Matos, pelo Alair e a Fátima, que estão gripados, pela vida, Deus amado, da Penha, Gobe, do Jaime,
da Marilene, Deus, da Ana Célia, orando pelo José Matos, orando, Senhor amado, pela, Deus, a tua filha Marta, esposa do bispo, orando por todas as pessoas, Pai. Deus eterno, pedimos também, eu abençoo a vida financeira. Hoje é 30, amanhã é 31, que a bênção do Senhor venha na vida financeira do meu irmão e da minha irmã. Oro também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Senhor da glória, pela vida, Senhor eterno, da tua igreja na face da terra. Abençoa as pastoras, os pastores, bispos, bispas. Abençoa a tua igreja na face da terra. Pai, abençoa também, Senhor amado, esse mundo que sofre. Nós oramos, oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã, 8 horas da manhã. Hoje, terça-feira, 16 horas, nós temos o grande culto Tarde com Cristo. Se você estiver em Friburgo, é um culto de 1 hora. Vá lá ouvir a palavra, orar conosco. É uma alegria. Paz, queridos. Tchau.